Claro. Isso que essa particularidade é importante dizer para os telespectadores, que cada um tem digamos, os seus critérios, seus atributos, a sua maneira de investigar e o procedimento como tal. Bom, o nosso programa fala jurídica, então perguntas que eu faço necessariamente são voltadas aos elementos jurídicos, né? Nós, advogados, né? Uma coisa muito importante aos ouvintes e aos telespectadores que queiram adquirir, nós tivemos ontem uma conversa informal da possibilidade da pessoa entrar nas ordens dos advogados de Portugal. Para o advogado nacional, existe essa possibilidade? E se existe, como é que é feito esse procedimento? Ok, existe, é perfeitamente possível. Basta que o advogado brasileiro esteja inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e ele, com isso, pode pleitear a sua inscrição junto à Ordem dos Advogados de Portugal. Tá? Isso é amparado por um tratado, um protocolo entre os dois países e, evidentemente, entre as duas classes, né? As duas ordens. E é um processo rápido, não é dificultoso, muito pelo contrário. É como um processo de nacionalidade. Basta juntar a documentação necessária, que em suma é o processo de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil, é legalizar ela no consulado português aqui no Brasil e enviar essa documentação a Portugal. Lá em Portugal vai ser necessária a presença do advogado brasileiro no momento em que ele assina o seu cartão, a sua carteira profissional, né? É importante, é obrigatória essa participação dele. Nosso escritório orienta e assessora interessados em se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal, mas tem duas coisas importantes. Não basta só se inscrever. Tem que ter lá um representante fiscal, principalmente se não reside em Portugal. Você pode continuar residindo no Brasil, ter a Ordem dos Advogados de Portugal, mas lá tem que ter um representante fiscal. Por quê? Porque se a sua ordem está ativa lá em Portugal, é evidente que subentende que você está trabalhando e é evidente que você tem que prestar contas ao fisco, como nós, advogados aqui, também prestamos. Okay? Então é muito importante que a pessoa tenha lá em Portugal um representante fiscal e, além disso, que é o mais importante, a indicação, ou seja, um advogado português, ou seja, que tenha inscrição nos quadros da Ordem de Portugal, se responsabilize por este advogado brasileiro durante pelo menos 2 anos. E, via de regra, o advogado que tiver essa inscrição deferida pelos quadros da OAB de Portugal, ele pode, né, exercer a profissão na Comunidade Europeia, mas já adviro, tem que ter um conhecimento muito profundo, que advogar na Comunidade Europeia é muito duro. Mas, em tese, ele pode advogar na Comunidade Europeia. Veja, um advogado português poderá advogar em outro Estado-membro da União Europeia, vamos pegar como exemplo a Itália, se eventualmente fazer o que nós chamamos aqui do nosso exame de ordem. Ok? Ou seja, ele tem que estar apto a poder advogar em outro. Se ele conseguir cumprir com os requisitos de cada Estado-membro, que cada um tenha os seus critérios, não é uniforme, certo? Alguns é mais fácil, alguns é mais difícil. Então, cada caso é um caso também. Mas é possível, sim. E um detalhe que gosto sempre de frisar é que um advogado português, por exemplo, não necessariamente precisa advogar em outro Estado-membro da União Europeia, mas ele tem a possibilidade de pleitear os direitos de seus clientes junto aos tribunais europeus. Isso que eu acho muito bacana. Pô, isso é muito importante, porque na verdade pode existir digamos assim, eu acredito que o advogado que vai para os quadros de Portugal, antes de mais nada, ele tem que ter um conhecimento muito profundo da lei. Entendo eu que para advogar em qualquer país fora o nosso, a pessoa tem que ter um conhecimento. Mas nesse caso específico, para ter uma pré-noção, eu acho isso muito bom, entendeu? E esse tipo de orientação, né? Isso tu também organizas aqui em Lajeado. Existe possibilidade de tu fazer um acompanhamento processual disso até a finalização da carteira. Isso o senhor faz? Tem a possibilidade de fazer isso. É evidente que além do que nós colocamos aqui, também é importante frisar que existe a mensalidade que todo advogado tem que pagar todo mês, né, que são as suas cotas. E, além disso, em Portugal, por exemplo, é obrigatória a previdência. Nós aqui não temos uma previdência obrigatória,
junto aos quadros da ordem. Mas lá tem. Para advogados iniciantes, ela tem ela oferece, a Ordem dos Advogados de Portugal oferece um benefício, que é uma suspensão durante um período, salvo engano, de 2 anos. Ok? Mas a partir de 2 anos, aí o advogado é obrigado a pagar também uma contribuição todo mês, e sob pena, inclusive, de suspensão da sua própria carteira, caso essa dívida Ou seja, se torne, né? A pessoa que entra tem que responder tão ou mais deveres que aqui nos quadros da OAB. Tem que pagar anuidade, tem que seguir um procedimento de previdenciário próprio, sem o qual não adianta nem tentar. Exatamente. Muito bom. Doutor, eu vejo que o senhor é advogado português e também advogado brasileiro. Me desculpe essas diferenças, mas a pergunta é que isso aí antecede a minha pergunta em seguinte sentido. Existem brasileiros que foram a Portugal e que foram discriminados, maltratados em Portugal. E, por outro lado, nós temos portugueses aqui precisando de auxílio jurídico, ou estrangeiros aqui precisando de auxílio jurídico. Vamos começar primeiro aquelas pessoas que estão em Portugal, que de alguma forma ou outra foram, não vou dizer o termo violentadas, na alfândega, mas foram, eu tenho certeza, muitas foram não bem recebidas. Não bem recebidas, ao ponto de ser quase maltratadas. Esse tipo de ajuda jurídica existe em Portugal? Sim. O senhor faz daqui esse tipo de ajuda? Como é que o senhor pode, digamos assim, ilustrar uma situação que é necessário o comparecimento de um advogado na alfândega e referente a esses problemas aduaneiros, eu quero entrar, não entro, fico lá. O senhor poderia ilustrar esse? Sim, veja, é muito importante que sempre que uma pessoa, sempre que um brasileiro, sempre que tenha interesse, qualquer estrangeiro que tenha interesse de viajar, ir para outro país, é importante que ele, antes de viajar, procure informações no consulado desse país, por exemplo, no consulado português no Brasil. Eu vou para Portugal, eu quero ir a Portugal, então, antes de tudo, vamos buscar informações nos órgãos portugueses no Brasil. É importante que essa pessoa procure sempre permanecer num país estrangeiro de forma legal. Porque o que esses países não toleram é imigrante ilegal. Certo? Então, uma boa parte desta resistência tem a ver com a imigração ilegal, que na Europa é um problema muito sério para a União Europeia e para os países que a compõem. É evidente que há brasileiros que estão em situação totalmente ilegal e que de repente são barrados num aeroporto. Mas veja, para entrar em Portugal não é simplesmente pegar o seu passaporte, sua carteira, a sua família e partir para Portugal. É importante cumprir com alguns requisitos que são exigidos pela legislação portuguesa, que de certo modo é uma legislação da União Europeia, que são alguns requisitos como você tem que ter um valor mínimo por dia lá. Qual é o valor mínimo? Só para Depende de país para país, mas, por exemplo, varia de 40 euros a 60, 70 euros. Claro, tá? Evidente. Ou seja, eles exigem que a pessoa esteja possuindo na carteira, seja através de dinheiro físico ou não, este valor. Outros requisitos, como, por exemplo, alojamento. Você tem que comprovar, se eu vou para a Itália, eu vou ficar em determinado hotel, eu vou ficar em determinada residência de parente, ou seja, isso é muito importante. E outros requisitos, como, por exemplo, seguro de saúde, que é muito importante, tá? E, além disso, tem outros requisitos, mas esses são os requisitos que eu considero os mais importantes, principalmente ter um bilhete de volta. Não adianta comprar uma passagem só de ida para Portugal. É importante você apresentar para a Polícia de Imigração portuguesa que você tem a garantia que você vai retornar. Porque acontece é que muitos brasileiros foram para Portugal, compram até uma passagem de volta, mas acabam ficando. E muitos acabam ficando na ilegalidade. Então, existe, por parte de Portugal, um combate à imigração ilegal e é um combate em toda a União Europeia. Doutor, mas é a pessoa que vai e volta deportada e tem aqueles procedimentos, né? Eu conheço vários lajadenses que infelizmente foram e voltaram como deportados. Eles precisam de um auxílio jurídico. O senhor faz aqui em Lajeado? Sim, fazemos. Sempre que alguém for barrado em algum aeroporto, sempre que alguém passar por esta situação,
eventualmente até depois que isso aconteceu, querer rever alguma coisa na justiça, a gente presta essa assessoria. É uma assessoria que tem que ter muito cuidado, porque envolve muitos interesses políticos também, não é? Cada país tem discricionariedade para atuar muitas vezes da maneira que quer, mas nem sempre esta maneira está certa. Um exemplo disso é o que aconteceu recentemente com a Espanha, né? Que nós tivemos muitos brasileiros. Eu inclusive tive um cliente engenheiro de Minas Gerais que foi com a família passear na Espanha, foi barrado, não deixaram ele entrar, e ele cumpriu com todos os requisitos. Interessante, mas ele foi obrigado a regressar a Minas Gerais, e isso aconteceu muito. Agora a relação entre Brasil e Espanha está melhor, e a tendência é que isso acabe diminuindo aos pouquinhos, né? E o estrangeiro que está aqui no Alto Taquari, no Rio Grande do Sul, tendo problema de nacionalidade, de orientação, fazendo ao contrário. Aqui no Brasil, né? Sim, o inverso. O inverso. O senhor também consegue dar um auxílio de naturalização? Não digo naturalização, mas pelo menos orientar no sentido jurídico como chegar lá? Sim, sim. O Brasil oferece vistos temporários e vistos permanentes. E é importante que todo estrangeiro que esteja no Brasil a trabalho, a lazer, esteja em situação legal também. Tá? Então, sempre que alguém tiver algum problema, eu presto esse tipo de assessoria, o meu escritório presta. E é importante também, como eu falei antes, que antes desse imigrante vir ao Brasil, é importante que ele consulte as nossas embaixadas e nossos consulados lá fora, né? O que acontece é que o que a gente vê, eu como já frisei, eu não estou há muito tempo em Lajeado, mas eu vejo que há imigrantes daqui de outros países, principalmente da América Central. Então é importante que esses imigrantes continuem em situação legal. Eu acredito que nem todos estejam em situação legal, mas sempre que alguém precisar de ajuda, auxílio, ou seja, quero me legalizar, sem problemas, ajudamos, assessoramos. Aliás, esse é até um serviço que a gente presta à sociedade em si. Claro, e até porque nós estamos vendo hoje, principalmente na questão da comunidade europeia, a gente está vendo hoje que, ao contrário de nós irmos para lá, eles estão vindo para cá, sim, né? Sim. E vindo para cá, principalmente no Alto Taquari, eles têm um apoio jurídico disso aí, dessa situação de como se resolveu a pessoa que vem de um país para o outro. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: mesmo estrangeiro vindo para cá, esse processo de naturalização ou de permanência é tão difícil quanto a de permanência nós na Europa? Qual dos dois é mais difícil? Veja, não existe uma reciprocidade, né, quando a gente trata sobre isso. Veja, na minha opinião, para um cidadão brasileiro se tornar um cidadão português é mais fácil do que um português se tornar um cidadão brasileiro. Verdade, tá? Isso aí. Cada caso é um caso, a legislação tem inúmeros artigos que tratam desse assunto, mas um cidadão estrangeiro que vive no Brasil pode, evidentemente, vir a se tornar um cidadão brasileiro por tempo de residência, vindo a casar com uma cidadã brasileira, mas é muito importante que esta relação seja verdadeira, né? Porque casamento branco é crime, ok? E há uma resistência forte em relação a isso. Eu, aliás, quando alguém me procura, olha, eu quero casar para obter a nacionalidade, eu não assessoro. Não assessoro, em primeiro lugar, porque eu também estou cometendo um crime se eu for assessorar. Então é muito importante que as pessoas procurem sempre se manter na lei. Mas uma coisa, um paradigma interessante é que para o estrangeiro virar nacional é mais difícil que nós conseguirmos lá. Lá é mais fácil. Portugal. Eu estou colocando aqui Portugal. Botando a reciprocidade. Até pelas relações que o Brasil sempre manteve com Portugal. Nós somos países irmãos. Doutor, foi um prazer estar aqui hoje nesse programa. E aos telespectadores, vamos aguardar o próximo programa, que nós vamos falar sobre direito comercial internacional, como se faz para abrir, quem sabe, uma perspectiva de negócio dentro do aspecto jurídico. Certamente com o doutor Gustavo aqui presente. Até o próximo programa.